Olá para todos, vamos continuar nossos estudos e agora vamos considerar mais um exemplo de construção da reta tangente. Então temos a função y igual 1 sobre x e precisamos construir gráfico dessa função no ponto, a reta tangente para o gráfico dessa função no ponto x0 é igual a 5, y0 é igual a 1 sobre 5. Então, como nós construímos? Primeiro, nós vamos fazer um passo. Passo significa dar um incremento pequeno para a função, para o argumento x. Então, nós tínhamos ponto 5 e vamos agora aumentar esse ponto e vamos ter 5 sobre 5 mais a. Agora, vamos construir a reta secante que passa pelo ponto x0 e segundo ponto que nós construímos. Esse ponto vai ter coordenadas 5 mais a, 1 sobre 5 mais a, porque este é o valor da função. Esse ponto segundo tem que pertencer ao gráfico da função. Então, temos dois pontos, 5 e 1 sobre 5. Segundo ponto, 5 mais a é 1 sobre 5 mais a. Agora, vamos construir a reta que passa pelos estes pontos, a reta secante para o gráfico. Então, aqui nós vamos nos lembrar nosso teorema que é angular, o coeficiente angular dessa reta é igual a tangente de ângulo que forma a nossa reta com eixo x. Então, só que este ângulo pode ser negativo ou positivo. Em nosso caso, este ângulo, claro que é negativo. Por quê? Porque nós contamos ele na direção horária. E este coeficiente angular é igual a menos tangente no sentido geométrico. Por quê? Porque esse tangente é geométrico, ele sempre é positivo. Quando nós encontramos tangente de algum triângulo geométrico, então esse tangente sempre é positivo. Então, em um triângulo retangular. Então, por isso temos que colocar aqui menos. Então, menos BC sobre AC. Não, tangente de ângulo BAC. E aqui temos BC sobre AC. Aqui esse tangente. Aqui é BC, valor geométrico positivo. E aqui é AC, também geométrico positivo. Comprimento, esse comprimento. Agora, calculamos nosso valor e temos essa expressão. E agora vamos aplicar nossa ideia que nós inventamos para calcular, para passar da reta secante para a reta tangente. Então, a reta secante tinha nossa reta secante tinha esse coeficiente angular, mas a gente sabe que se nós vamos mudar nossas retas secantes e vamos diminuir nosso A de forma que ele sempre aproxima mais e mais para zero, então a reta secante vai se aproximar para a reta tangente. Reta secante que é construída com esse valor. E por isso, podemos falar que o coeficiente angular da reta secante vai se aproximar ao coeficiente angular da reta tangente quando A tende a zero. Então, essa expressão é o valor da coeficiente angular da reta secante. Então, se ele
vai tender a 0, então esse valor vai tender a menos 1 sobre 25. Então, podemos falar que valor da reta tangente é igual, do coeficiente angular da reta tangente é igual a 1 menos 25 e nossa equação da reta tangente vai ter essa forma, onde temos que encontrar agora BT. BT nós vamos encontrar da condição que nossa reta tangente passa pelo ponto 5 mais 1 sobre 5. Então temos que só substituir x por 5, y por 1 sobre 5. E vamos ter BT igual a 2 sobre 5. Então, valor de nossa reta tangente, a equação da nossa reta tangente é a seguinte. Essa. Agora nós de novo usamos nossa ideia, que é quando alguma coisa, temos uma ideia que quando alguma coisa aproxima, uma variável aproxima de um número, então função que depende dessa variável aproxima a um outro número. E isso foi assim, a tende a 0, essa expressão, essa função que depende de a, tende a 1 menos 25. Nós podemos escrever esta coisa na outra denotação e falar de outras palavras. Vamos falar que limite dessa expressão é menos 1 sobre 25 quando a tende a 0. Então temos uma função depende de a. A é argumento. Esse a tende a alguma coisa. E neste caso, quando nós sabemos o comportamento dessa função, quando a tende a 0, então vamos falar que esse é o limite. É a mesma coisa que nós falamos, só que de outras palavras, completamente. Em vez de falar que quando a tende a 0, essa coisa tende a 1 menos 25, menos 1 sobre 25. Então vamos falar que o limite dessa coisa é menos 1,25 sobre 25 quando a tende a 0. Então, vamos falar sobre o que é limite, na verdade. Então, limite é um comportamento de uma função na vizinhança de algum ponto. Então, podemos falar isso. A que número tende essa função? Se chama limite. A que número tende a função quando o argumento dela tende ou se aproxima infinitamente para um outro número. Então, por exemplo, limite de x mais 2 quando x tende a 1. É claro que tudo está certinho aqui e se nós vamos aproximar x a 1 aqui, então essa soma vai se aproximar a 3, é claro. Poderíamos construir uma tabela de números, mas acho que tudo claro. Agora, o que vai acontecer se x quadrado tende a 2, a que número vai tender a x quadrado? Aqui também tudo certo. Por isso, x quadrado vai tender a 4. E outro limite. O que vai acontecer se x tende a 0? A que número vai tender essa coisa? Então é claro que quando x tende a 0, tudo isso, x cubo tende a 0 também. 2x tende a 0. E soma deles tende a 0 e menos 1 sempre é constante, então vai ser tudo 0 mais menos 1, então é menos 1. Agora limite mais interessante. A gente não pode calcular esse valor dessa função no ponto x igual a 0. Não podemos dividir por 0. Mas o limite existe. Esse limite esse limite é infinito. Por quê?
Porque se nós vamos diminuir x, então o denominador da fração vai se diminuir. Quando temos o numerador constante e denominador se diminui muito, então essa fração vai crescer. E essa fração vai crescer infinitamente. Por isso podemos falar que esse limite é infinito. Outro exemplo, o que vai acontecer com essa fração quando x tende a zero? Então, esse limite não existe. Por quê? Porque, em diferença com o caso anterior, essa fração sempre tinha o mesmo sinal. Então, ela foi positiva sempre. Mas aqui, quando nós aproximamos x é igual, x se aproxima a zero, então, se ele aproxima desse lado, então nossa fração vai crescer e vai ter limite infinito. Mas desse lado, que também x tende a zero, a mesma coisa, x tende a zero. Desse lado, essa fração vai se diminuir e o limite vai ser menos infinito, por isso nesse ponto não tem limite determinado e não tem limite definido, e por isso falam que esse limite não existe aqui. Então, limite pode ser um número, pode ser infinito ou menos infinito, e pode não existir. E existem muito mais exemplos quando o limite não existe. Nós vamos considerar alguns depois. Vamos considerar mais limites. Então, x, o argumento, pode tender não somente para um número, mas também para um infinito ou menos infinito. Então, vamos considerar esse limite quando x tende a infinito. Então, aqui temos uma fração, e nessa fração temos um denominador que sempre aumenta, mas o numerador é constante. E nós sabemos que neste caso nossa fração vai se diminuir até zero. E então, quando cresce numerador, quando cresce denominador, então fração diminui. Então, esse limite é zero. Quando x tende a menos infinito, então tudo vai acontecer da mesma forma, só que esse numerador sempre vai ser negativo, denominador. Mas, mesmo assim, como o módulo dessa função sempre diminui, então esse limite também vai ser zero. Essa função, x tende a infinito aqui. Temos, por enquanto não sabemos, mas podemos notar que essa coisa vai se diminuir. O limite dessa coisa é zero. Por isso, essa coisa tende a zero. 2 mais 0 é 2. Então, denominador tende a 2. Por isso, a fração tende a 1 sobre 2. Essa fração aqui é um pouco mais, tudo mais complicado. X tende a 1, numerador, mas denominador tende a 0. Então, escrevi errado aqui. Então, quando temos um número constante no numerador, que o numerador tende a um número constante, e denominador tende a 0, então temos infinito aqui. Outro exemplo, quando o limite não existe, é limite de seno, quando x tende a infinito. Quando x tende a infinito, não podemos falar que nosso seno se aproxima a um número. Então, sempre vai ser um número entre menos 1 e 1, e não podemos falar que nós vamos sempre aproximar de um número. Então, não existe limite. Mas,
Para algumas funções, limite no infinito, podemos falar que ele é infinito também. Essa função tem mais ou menos esse gráfico. Eu não sei. Acho que sim. Então, quando vamos tender a infinito, x vai tender a infinito, então y vai também aumentar infinitamente. Por isso podemos falar que essa função, o limite dessa função é infinito. E essa função, o gráfico dela é o seguinte, mais ou menos assim. Se a parábola côncava para baixo. Então, esse limite é menos infinito, é claro. Porque quando x tende a infinito, o valor da função diminui infinitamente, e podemos falar que esse limite é infinito. Menos infinito. Limites de frações. Então, temos uma fração polinomial e precisamos calcular limite quando x tende a infinito. E neste caso, o limite pode ser qualquer. Pode ser um número, pode ser zero e pode ser infinito. Então, vamos considerar casos. No primeiro caso, essa fração. Para calcular, aqui não podemos falar nada porque é o mesmo. Essa fração tende a infinito, numerador tende a infinito, denominador tende a infinito. Vamos ver o que aconteceu. Falam que neste caso temos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, neste caso, vamos ter número. Por quê? Vamos dividir pela potência maior de x. Então, essa potência aqui é x quadrado. Vamos ter aqui 2, dividimos numerador por x quadrado, vamos ter essa coisa, e denominador por x quadrado, vamos ter essa soma. Aqui, 1 sobre x tende a zero, porque x tende a infinito. Essa coisa também tende a zero. Então, numerador tende a 2. Denominador, 5 sobre x tende a 0. Denominador tende a 3, porque é soma 3 mais 5 sobre x. Então, esse tende a 2, esse a 3, temos fração tende a 2 terços. Agora, uma outra fração. De novo temos esse tende a infinito e esse também tende, denominador tende a infinito. De novo temos indeterminação infinito sobre infinito. Agora, de novo dividimos pela potência maior de x. Essa potência é x elevado a 7. Então dividimos aqui. Vamos ter 1 menos x sobre 1 sobre x a 7. E aqui temos essa coisa. Todas essas somantes tendem a 0. Soma tende a 0. E aqui tende a 1. E vamos ter uma coisa tende a 0 sobre a 1. Então, fração tende a 0. Porque o numerador da fração tende a 0 quando... numerador tende a 0 quando o denominador tende a um número constante. E o último caso também a mesma indeterminação infinito sobre infinito. E temos que dividir por x elevado a 5. Vamos ter esta coisa, só que agora 0 está no denominador. E por isso temos essa fração é infinito. Então, quais indeterminações existem? Indeterminações que são resolvidas já. Primeiro, 0 sobre c, onde c é o número constante, é 0.
Infinito sobre C é infinito. Agora, C sobre 0 é infinito. Vamos falar esquematicamente, porque pode acontecer que não existe o limite. E aqui C sobre infinito é 0. C eu coloquei constante, número constante. E agora, em determinações do tipo 0 sobre infinito, ninguém sabe, pode acontecer tudo. 0 sobre 0, também ninguém sabe. Tudo depende do caso. A mesma coisa que podemos falar 0 sobre infinito é 0. Infinito sobre 0 é infinito, ou não existe. E contrárias, ninguém sabe. Não, essa coisa é sim. O que não podemos falar exatamente é, por exemplo, infinito mais infinito é infinito. Infinito menos infinito, ninguém sabe. Agora vamos estudar as regras gerais de como trabalhar com limites. Então, primeiro, limite de soma é soma de limites. Segundo, limite de uma função multiplicada por um número constante é a mesma coisa que nós podemos calcular limite e depois multiplicar por esse número constante. Limite de produto é o produto de limites. Limite de uma fração é a fração construída de limites, sob condição que o limite do denominador não é 0. E essa regra que é como tirar a raiz de limite. Então, limite de função de raiz é raiz de limite. Então, primeiro, o que temos que falar? Primeira coisa, que todas essas regras estão sob condição que esses limites de f e g existem. Então, se eles não existem, então essas regras não são certas. E outra coisa, pode ser que o limite de cada função separada não existe, mas o limite de soma existe. Então, se você não pode, não sabe como decompor em soma uma função em soma de duas funções, isso por enquanto não significa nada. Então pode existir ou não existir este limite. Outra coisa, essas não são regras do céu. Essas regras têm que ser demonstradas de uma forma rigorosa e exata. Como matemáticos demonstram essas regras? Eles demonstram a partir da definição exata do limite. Mas como vocês já observaram, ainda nós não damos essa definição. Porque essa definição é um pouco complicada, primeiro, e segundo que essa definição um pouco não é óbvia. Para entender essa definição, para compreender como funciona essa definição, uma pessoa tem que gastar muito tempo. Isso é bem complicado. Mas depois vamos dar essa definição, mas na verdade aqui nós não precisamos, em nosso curso, primeiro do cálculo das funções de uma variável, a gente não precisa dessa definição exata. Nós só precisamos saber calcular esses limites e podemos somente acreditar nessas regras. Agora vamos voltar às nossas retas tangentes, quando já sabemos o que é limite. Agora vamos conseguir escrever tudo na forma
mais curta e mais confortável. Então, temos de novo uma função f de x, temos que construir reta tangente a essa função, só que vamos considerar agora uma função geral, não é x², e ponto também geral x0. Como nós construímos? Nós falamos que precisamos construir primeiro o coeficiente angular da reta secante. E depois, quando A tende a zero, então o coeficiente angular da reta secante tende ao coeficiente angular da reta tangente. Então, o coeficiente angular da reta secante. Então, é BC, é tangente desse ângulo, BC sobre AC. Sobre CA, sim. BC, podemos calcular, é f de x0 mais A, menos f de x0. E aqui A é igual a C. Então, por isso, temos que o coeficiente angular da reta secante é S. E em vez de falar agora que o coeficiente angular da reta secante tende a coeficiente angular da reta tangente, CA tende a zero, vamos falar que somente limite de coeficiente angular da reta secante é coeficiente angular da reta tangente. Então, falando nas outras palavras, podemos afirmar que reta secante é limite de reta tangente quando A tende a zero. Então, por isso temos fórmula final para coeficiente angular da reta tangente, usando nossos novos conhecimentos e denotação nosso novo conceito que é limite, e esse é igual a essa coisa. Só que temos que falar agora que aqui nós consideramos x, nossa função, essa, limite de uma função. Sim? Sempre consideramos limite de uma função no ponto, quando x tende a um ponto. Mas, qual é o argumento dessa função? Essa função, f de x, tinha argumento x. Mas nós fixamos ponto x0 e agora consideramos uma nova função construída de aquela velha. Então, essa função, f de x0 mais a, e o que é variável aqui é a. Então, mas quando depois de nós calcularmos esse limite, a vai desaparecer. É um número que depende somente de x0. Só isso. Então, isso é para a exatidão de conceitos. Então, quando nós calculamos esse limite, nós consideramos variável é a e x0 é um ponto fixo, é um número. E esse limite tem o seu nome especial. Nós poderíamos falar que dar para esse limite o nome do tipo, esse limite se chama coeficiente angular da reta tangente que está construída neste ponto. Mas, em vez de falar essa frase muito longa, podemos falar que essa é somente derivada. Então, daqui procede o nome derivada. Esse limite se chama derivada. Só isso.